Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Galera, aqui nós temos uma regra de 3 e nós sabemos que existe regra de 3 simples e regra de 3 composta. Para que seja considerada uma regra de 3 simples, esta regra de 3 ela deve possuir no máximo 2 grandezas. E caso a regra ela possua 3 ou mais grandezas, esta então será classificada como sendo uma regra de 3 composta. Galera, neste enunciado, nessa questão, nós então a primeira coisa que temos que fazer é analisar as grandezas envolvidas na operação. E fazendo aqui, galera, uma análise, nós vemos que nós temos então pintores, dias e escolas, certo? Então, olha só, a primeira parte do enunciado diz o seguinte: sabendo que 4 pintores, então vou colocar aqui, levariam 8 dias, certo? Para pintar 6 escolas. Tá? E daí, pessoal, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, identificar as grandezas. Então, aqui nós já sabemos que esta é uma regra de 3 composta, tá? Galera, fazendo aqui então a análise aqui, continuando, melhor dizendo, nós temos então o seguinte, aí o exercício pergunta assim, ó, quanto tempo? Ou seja, então ele vai querer saber quantos dias, tá? E aí eu vou então dizer aqui que abaixo do 8 nós temos então x, tá? E aí ele pergunta quanto tempo, 8 pintores, então eu vou colocar aqui 8, levariam para pintar 18 escolas. Então aqui, abaixo de 6, nós vamos colocar 18. O próximo passo a fazer, tá, numa resolução de regra de 3, é analisar a proporcionalidade, tá, das demais grandezas em relação à grandeza que possui a incógnita. Nesse caso aqui, nós vamos analisar, então, pintores em relação a dias, assim como escolas em relação a dias. E, tá, essa necessidade, ela vem para que, então, nós possamos descobrir se as grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Nós precisamos fazer esta análise. Vamos aqui, pessoal, analisar, então, pintores em relação a dias. Se eu aumento, tá? Antes ainda, pessoal, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar uma seta, tá? Aqui em dias, na direção do X, tá? Então, é uma ideia bacana de fazer, tá? E aí eu vou colocar aqui, então, na direção do X. Se eu aumentar a quantidade de pintores, tá? Eu aumentei a quantidade de pintores, eu vou gastar mais dias ou menos dias. Imaginem vocês, eu tenho aqui, vou até pegar esse exemplo que está aqui, nós temos 4 pintores. Se eu aumentar apenas os pintores, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Galera, é claro que se eu aumento o número de pintores, eu preciso de menos dias para concluir aí uma determinada tarefa. Então, nesse caso, essa grandeza pintores em relação a dias, ela é inversamente proporcional, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, a seta para cima. Para cima por quê, pessoal? A dias eu coloquei a seta para baixo, e já que as grandezas são inversamente proporcionais, então eu coloco a seta contrária, tá bom? Agora, pessoal, vamos analisar aqui escolas em relação a dias, né? Então, pessoal, se eu aumento o número de escolas, tá, para pintar, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? É claro, pessoal, que se eu aumentar as escolas, se eu aumentar o trabalho, tá, eu vou precisar de mais dias. Observem, galera, que nesse caso aqui, quando eu aumento o número de escolas, eu também devo aumentar o número de dias. Se eu diminuo o número de escolas, eu vou diminuir o número de dias. Ou seja, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, a seta também, nesse caso, vai ficar na mesma direção, seta para baixo. Agora, pessoal, o próximo passo a fazer aqui, tá, é inverter
a razão caso nós tenhamos alguma grandeza inversamente proporcional. Nesse caso, nós temos pintores, tá? Que é inversamente proporcional. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 8 sobre 4, tá? Daí eu repito 8x e o 6, 18. Agora, pessoal, eu vou isolar, tá? A variável, melhor, a grandeza que possui aqui o x, tá? Que é a incógnita. Então, vai ficar 8x é igual a 8 sobre 4 vezes 6 sobre 18, tá? E aí, pessoal, eu já vou aqui simplificar, tá certo? Então, se eu simplificar aqui, ó, essa primeira aqui, ó, 8 sobre 4, eu posso dividir aqui em cima por 4, que vai dar 2, e aqui embaixo eu dividindo por 4 vai dar 1, tá? E daí eu vou multiplicar por 6 sobre 18. O 6 eu posso dividir por 6, dá 1, e o 18 dividido por 6 dá 3, né? Então, ficou aqui, ó, 2 sobre 1 vezes 1 sobre 3. E, galera, fazendo esta multiplicação, nós temos, então, 1 vezes 2 é igual a 2, tá? E aí nós temos aqui também 3 vezes 1 igual a 3, certo? Então, vai ficar 8x igual a 2 terços, tá certo? Agora, pessoal, eu vou multiplicar aqui, tá? Cruzado, certo? E fazendo essa multiplicação, nós temos, então, 2 vezes x é igual a 2x, que é igual a 3 vezes 8, que é 24, certo? Isolo o x aqui agora, então x é igual a 24 dividido por 2. O 2 que estava multiplicando o x, ele passa para depois da igualdade, dividindo. E então, pessoal, x é igual a 12. Ou seja, pessoal, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Ou seja, pessoal, a quantidade de pintores seriam, a quantidade de dias seria 12 dias, tá certo? Então, 8 pintores levariam 12 dias para pintar 18 escolas, tá certo? Galera, se você gostou desse vídeo, então eu peço, deixe o seu like, tá certo? É um vídeo que ficou um pouco longo, mas não teria como, tá, ficar menos que isso, tá certo? Se você gostou, então deixe o seu like. Se você não é inscrito, então se inscreva e ative o sino das notificações. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!